Senhora presidente do expediente final, sempre muito bem acolhida por todos nós aqui, deputada Fatinha, deputado Eliomar, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores. 3 questões me trazem, presidente, a essa intervenção no expediente final. Primeiro, comemorar os 444 anos da nossa querida cidade de Niterói, no dia de ontem, dia 22 de novembro. Apesar, deputado Eliomar, de 444 anos, Niterói continua jovem. Então, caminhando para meio século de existência, tá? Mas continua uma jovem cidade, com um povo vibrante, dando contribuições a esse Estado, dando contribuições ao país. Eu quero registrar as 2 intervenções entregues, uma entregue e outra iniciada ontem pela Prefeitura de Niterói, a entrega da plataforma urbana digital de educação no bairro da Engenhoca, em frente ao Largo de São Jorge, uma reivindicação antiga da zona norte da cidade, uma belíssima obra que o prefeito Rodrigo Neves entregou ontem, bem como o início do alargamento da rua Marquês de Paraná, iniciando as obras também essa semana, uma via estratégica para o município de Niterói, liga a Zona Sul à Zona Norte, então seguramente uma obra que vai produzir um efeito fundamental, seja para o transporte coletivo, seja para o transporte individual. O importante é que a obra da Marquês de Paraná trará uma grande contribuição à mobilidade urbana na nossa cidade de Niterói. Parabéns à Prefeitura, parabéns ao prefeito Rodrigo Neves, à sua equipe, por essas duas iniciativas. Segundo, também reforçar aqui o que trouxe o deputado Valdec. Essa visão pouco ou sem nenhum comprometimento com a educação, que os secretários estaduais no Rio de Janeiro continuam insistindo, como se a oferta da educação na etapa fundamental, no segundo segmento do fundamental, do 6º ao 9º ano, não fosse responsabilidade dos estados. É uma leitura equivocada do espírito da Constituição Federal e da Lei de Diretriz e Base da Educação. Primeiro, a responsabilidade por educação pública é de todos os entes públicos, independente de ser ele municipal, estadual ou União. É um direito do brasileiro, é uma obrigação e dever do poder público. E o Rio de Janeiro continua insistindo numa tese que há 15 anos apontamos aqui nesse parlamento, presidindo a Comissão de Educação, que não é mais equivocada, ela é intencional. Ela é intencional no sentido quase de se desmontar uma oferta de escola pública nessa etapa, que é uma etapa estratégica, e forçando com uma mão chamada municipalização, mas que no fundo não tem o espírito de colaboração, porque a municipalização é o que a gente chama de um espírito de colaboração de mão dupla entre Estado e municípios, e ela não exime nenhum dos entes das suas responsabilidades. A municipalização apenas é uma ideia de uma corresponsabilidade de oferta. E o Rio de Janeiro, os secretários, entra secretário, sai secretário, e a Assembleia tem que voltar a esse debate, porque com a mão de ferro do Estado, tenta-se empurrar um compromisso social e educacional para os municípios, muitos deles sem estrutura fiscal, sem estrutura de pessoal, sem estrutura física, e fica o aluno agora se aproximando de matrícula para o ano letivo que se avizinha, no caso 2018, sem ter uma orientação concreta. A família com uma insegurança enorme com relação a essa oferta de educação que é fundamental. Então, infelizmente, os secretários continuam insistindo, eu chamaria isso de um crime pedagógico, isso é um crime educacional, é um descumprimento com uma questão que tem que ser sagrada numa política pública que é essencial para poder transformar a sociedade.
E, por fim, deputada Fatinha, quero também aqui trazer a minha justificativa em plenário da ausência na sessão extraordinária da última sexta-feira. Eu tirei uma licença não remunerada no último dia 7 de novembro, até o dia de ontem, onde estava, não consegui logística para que chegasse a tempo na sessão de sexta-feira, um episódio que restringia a liberdade de 3 parlamentares na quinta-feira foi fruto de uma convocação extraordinária para o dia seguinte, na sexta-feira. Eu não tive logística de chegar aqui no horário da sessão. Pedi ao deputado Luiz Paulo que lesse no início daquela extraordinária a minha carta de licença, torno a falar, não remunerada, porque era uma licença de interesse particular. Mas quero aqui, deputada Fatinha, senhoras e senhores deputados, colocar a minha posição. Nunca me furtei aqui na casa de assumir com muita responsabilidade as minhas posições e a defesa das minhas ideias. Sempre entendi que o foro privilegiado de parlamentares e autoridade pública, deputado Eliomar, no Estado brasileiro era muito ampliado. Nenhuma democracia do mundo desenvolvido garante foro tão amplo quanto no Brasil se garante para as autoridades. O foro parlamentar, ele tem que ser rigorosamente um foro restrito à atividade do mandato, para dar segurança ao uso da voz, da tribuna, à nossa participação. Não um foro que alcance atividades privadas, atividades empresariais, que faz com que muitos busquem a atividade parlamentar para se protegerem nos seus descaminhos da vida privada e da vida empresarial. Então, eu sempre advoguei a instituição do foro restrito à atividade parlamentar, restrito para nos dar aqui a garantia, a segurança do exercício do mandato. Agora, a casa errou. A casa errou na sexta-feira. Errou até porque não vejo competência em momento algum, de um parlamento, por mais que a Constituição Federal e a Constituição Estadual reproduza o dispositivo, tá, de que caso um parlamentar seja cerceado da sua liberdade, o Poder Judiciário tem que encaminhar para casa para ouvir a decisão da casa. Por mais que exista esse dispositivo nas duas Constituições, é um absurdo entender que o Poder Legislativo pode fazer, às vezes, do Poder Judiciário, editando autorização para alvará de soltura ou de prisão. Só pode soltar quem prende. Então, a casa errou, uma orientação equivocada. Se estivesse aqui, teria dado a minha posição nesse plenário. Então, quero deixar apenas claro que volto a falar, a minha licença não remunerada já estava comunicada há muito tempo. Não tive logística de chegar aqui na sexta-feira, não consegui. Volto a falar, pedi ao deputado Luiz Paulo que lesse no início da sessão o que o fez, a minha carta de licença não remunerada. Agora, lamento o cenário que o Estado do Rio de Janeiro vive, o cenário que o Estado atravessa, e acho que temos que juntar forças, aqueles que têm compromisso republicano com a causa do Estado, com a democracia e especialmente com o Rio de Janeiro, temos que juntar forças para superarmos esse momento dramático que estamos vivendo e encontrar um caminho aí para o futuro do nosso Estado. Do jeito que as coisas estão indo, e acabamos de falar aqui da questão de quem a obrigação de oferecer educação na etapa do Fundamental 2. Acabamos de discutir. E o Estado continua insistindo com os seus secretários numa tese que é um desserviço à educação. É um desserviço à educação. Então, senhoras e senhores deputados, eu acho que está na hora de os democratas, os republicanos desse Estado sentarem, independente de divergências ideológicas que possamos ter, mas está na hora de sentarmos, fazemos aqui uma grande concertação para discutir o Rio de Janeiro, independente do processo eleitoral, independente do viés ideológico, mas aqueles que têm compromisso com a questão pública
e com o Estado do Rio de Janeiro, porque do jeito que as coisas vão, só tendem a piorar e a sacrificar cada vez mais a população já sofrida do nosso Estado. Muito obrigado, presidente.